Encontre um vetor unitário normal à superfície dada no ponto indicado, tá? Então nós temos uma superfície e um ponto no espaço. Repara bem, estamos sugerindo o gradiente. Então, se eu tenho uma superfície, eu tenho uma função de 3 variáveis. Eu posso transformar uma função de 3 variáveis em função de x, y, z igual a 0. Eu jogo 0 para cá e eu passo a ter isso aqui como uma função. O gradiente da função, que é a derivada parcial, é um vetor. O gradiente é um vetor. Na direção y, ele é a derivada parcial da função em relação a x. Na direção j é a derivada parcial da função em relação a y. Na direção k é exatamente a derivada parcial em relação a z, tá? Lembrando que o i ele é o vetor unitário na direção do eixo x, o j é o vetor unitário na direção do eixo y e o k é o vetor unitário na direção do eixo z. Então nós vamos ter a derivada parcial dessa função aqui em relação a x, na direção do i, a derivada dessa função em relação a y, na direção do j, e a derivada parcial dessa função, tá, em relação a z, na direção k. Essa derivada parcial aqui, a derivada de y e de z em relação a x é 0. E a derivada de x em relação a x dá 1. E aqui a derivada de x e de z é 0 porque a variável é y. Desculpa. A derivada de y em relação a y é 1, por isso que dá j aqui. A derivada parcial de x e y em relação a z é 0. A derivada de z em relação a z é 1. 1 vezes k. Então nós estamos com esse vetor aqui, tá? Ele não importa o valor. Nesse caso nós estamos trabalhando com esse ponto aqui, 2, 0, 2. Se eu botar o gradiente no ponto, eu não tenho as variáveis, então vai permanecer constante. Como eu quero o vetor unitário à superfície, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar a norma, que é o comprimento do vetor, que é a raiz quadrada dos elementos ao quadrado aqui. Então aqui 1 ao quadrado, 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Aqui vai dar 1 mais 1 dá 3, raiz de 3. Então, para esse vetor se tornar um vetor unitário, o gradiente não é um vetor unitário, mas para ele se tornar, ele é perpendicular à superfície. Mas para ele se tornar um vetor unitário, eu vou dividir esse vetor pela sua norma. Então vai ficar 1 sobre raiz de 3, que é a norma, 1 sobre raiz de 3, vem aqui 1 sobre raiz de 3. Esse vetor, que é o gradiente sobre a sua norma, que é o vetor unitário perpendicular normal à superfície, tá? Que é o vetor que nós estamos procurando. O vetor unitário normal à superfície. Está aqui ele. Obrigado. Até a próxima.